Estava lá. Fazendo tudo. Tudo Henrique, isso. Nossa, imagino. Ficou pior a situação do Egito, porque o ditador de agora é pior que o Mubarak. Não, eu estive agora. Estive agora, em setembro. Me fala, como é que foi? O Egito voltou a ser o mesmo país corrupto de sempre, estilo brasileiro. Disfarce, só que lá é mais escandaloso o disfarce da democracia, né? Porque os militares que estão por detrás. Como foi o Brasil, onde 70% da República, você que é historiadora, aí é professora e é historiadora, ela sabe muito bem que 70% da história do Brasil foi. Olha, sabe que eu estava lembrando hoje, Vitor? Desde que eu conheci você, porque eu conheci o Vitor lá na Casper Libero. Ela é professora. Onde eu dou aula. E eu amei porque naquele lugar assim, cientificizado, né, Vitor? Totalmente voltado ao mar. Ele teve a coragem de falar em mito. E ele teve a coragem de falar que a melhor tecnologia é a do nosso corpo. Então, imagine, eu esperava ouvir isso, mas já fazia tempo. Então eu amei. Mas, Vitor, hoje eu me dei conta de que de lá para cá o mundo piorou muito, Vitor. Piorou a corrupção, a degradação do meio ambiente. Estamos indo ladeira abaixo. Do ser humano, a violência. Mas eu também percebo isso. Você também percebe? Acho que qualquer pessoa de bom senso e que tire o óculos da cegueira enxerga realmente algo que estamos caminhando. A droga tomou conta. Mas tem uma inversão de valores, né? A corrupção hoje já não é mais tratada como algo assim absurdo. As pessoas são coniventes hoje. Perfeitamente. Aceita-se como uma coisa cultural. Então aceita a corrupção, aceita a criminalidade. Hoje existe um valor maior para um bandido, de um criminoso, do que um policial, por exemplo. Né? Então, sabe, não é nem só aceitar. Mas onde eu me encaixo? Tem um lugarzinho para mim ali também? Né? Isso é o pior. para mim não tem, porque às vezes eu me acho de outro mundo. Então, mas é a pergunta que se faz sempre, né? Tem um lugarzinho para mim, ao invés de falar, de ser contra, não. Sim, eu quero sim. me Não, mas é porque integrar são nesse coniventes, mundo. né? Terrível. São coniventes. Eu realmente também não acho. Eu falo que eu não sou desse planeta. Em várias situações. Eu caí por acaso aqui. Falo, eu sou de outro mundo. Não que eu seja perfeito, né? Sim, mas a gente não concorda com uma série de coisas. Vamos então dar início. A gente vai para cá. Eu estou lá um pouco. Ainda bem que existem pessoas que não são desse Eu planeta. acho que tá. Porque eu quero não me incomodar as pessoas. Aí não, aí acabou. Não, deixa eu tirar. Aí a filha dela não me incomoda. Porque eu estou vendo até as profissões, Tá ótimo. a escola, se dá tempo, sabe? Está se degradando. Vamos lá. Muito bem. Vamos dar início ao 21º simpósio em 27 de novembro de 2014. Hoje nós vamos falar da terceira parte final, dos versos 17 até o 24 da Ilíada. Encerramos este ciclo de gravações e simpósios sobre a Ilíada. Na próxima ocasião, no nosso próximo simpósio, estaremos abordando a Odisseia. Vamos esperar fechar o ano com chave de ouro, né? Como tinha prometido a Odisseia e a Ilíada. Hoje nós vamos falar sobre a morte do herói. O castigo dos deuses ao desvario. Vamos só fazer uma rápida recapitulação, especialmente para prestigiar o nosso querido casal aqui, para que eles entrem um pouco mais adentro do significado da Ilíada. Como eu já insisti várias vezes,
a Ilíada não é um livro de histórias. É como a Bíblia. Lá também tem histórias. Só que a Ilíada é épica. Epos é uma palavra grega, daí vem épico, epopeia, etc. Mas aqui ficou com um caráter assim de uma grande história, quando na verdade, o que nós estamos falando, o epos significa um acontecimento essencial, primordial. Um acontecimento como a história de Adão e Eva é épico. Ou seja, é algo primordial na história da tradição judaico-cristã. O mito do paraíso. Enfim, a Ilíada, neste sentido, nós mantivemos a palavra original, mas perdeu-se a sua conotação bíblica e a sua conotação formativa essencial para o homem civilizado. E esta é a palavra-chave. A Ilíada é um livro civilizador no sentido ético mais elevado. Portanto, o seu objetivo é tomar nas mãos a criança e transformá-la num antropos, que vem do sânscrito antropos. Tropos está em nossa língua, tropismo, heliotropismo, quer dizer capacidade de dirigir-se para ante deuses, de torná-lo capaz de olhar para os deuses. Esta é a distinção fundamental que os antigos gregos davam entre um homem civilizado que passou por uma paideia e um bárbaro. Eles próprios consideravam que uma criança era um bárbaro. Somente a paideia poderia elevá-la para esta condição. O que era a paideia? A paideia nunca foi alfabetização. Tanto é que já dissemos que se alfabetizava mesmo após os 15 anos. A leitura se fazia em torno dos 9, 10. A paideia era a formação do herói. Herói, quem lembra da etimologia de herói? Vou tirar meu ponto na nota de vocês. Eles eu não posso tirar, vocês não posso tirar. Vocês não se lembram da etimologia de herói? Herói vem de Hiroas, aquele que vai em busca ao sagrado. Ah, ainda bem, hein? Você ganhou o meu ponto. Isso. Iros. Mais corretamente. Hiroas. Daí vem hieróglifo. A derivativa, né? Escrita sagrada. Quer dizer, glifos não é escrita, é escultura, é esculpida. Gliptos em grego é escultor. Mas é que a escrita nos tempos dos egípcios e nos gregos, tudo que era sagrado era somente o que era sagrado em dos tempos podia ser registrado. Caso contrário, só podia ser transmitido oralmente. Então, hieró mostra muito bem que vem a mesma raiz, hieros, hieró. Então, o grande desafio era preparar a criança para o caminho do herói. Que não tem nada a ver com Ivanhoé nem com o super-homem, pelo contrário, tem a ver em prepará-la para o caminho ético por excelência. É a palavra ética, que é uma palavra grega, ethikos, vem da raiz ethos, como nós falamos da raiz epos, que traz epópia, epopeia. Temos a raiz ethos, que traz ethikos. O que é um ethos? Essa eu sei. Não, essa eu sei, só tá lá no fundinho da gavetinha. Já. Posso responder de acordo com a linguística? Por favor. É um modo de ser, é um modo de se enunciar. Muito bem. Então, aqui você está dando a segunda definição de ethikos em grego. Nós temos em grego o ethikos e temos to ethikos. O ethikos é masculino. To ethikos é neutro, que corresponde a essa sua definição. É um modo de ser que, na nossa tradição, daí do grande confusão, se confunde com moral. A moral se refere a costumes.
Muitas pessoas dizem, não, a ética é os costumes, é a moral da pessoa. Ética não é moral. Porque essa pequena sutileza de um ser neutro e o outro ser caráter masculino, ter definição, faz toda a diferença. Porque o ethikos representa o estado de alma que te aproxima aos deuses. To ethikos representa o teu modo de ser, os teus costumes. Não há uma intervenção do sobrenatural, como tem no ethos. O que significa o estado de alma que aproxima o homem dos deuses? O estado mais elevado que o torna semelhante a eles, o torna criador. Isso é uma chave fundamental, porque o homem, para estar a serviço da criação, tem que estar à altura dos deuses, ele tem que imitá-los. No modo de ser, nós não definimos nada, você entende, Ive? Eu prefiro azul, você prefere verde, e daí? Ou na sua família, a família italiana era muito rigoroso no tratamento. Já na família dos suecos, a mulher já era vista de outro modo. Isso é costumes, isso é a moralidade. Isso é to ethos, to ético. O ethos significa uma linguagem universal. Que linguagem universal é essa? A linguagem do Criador. Então, esse estado ético do herói não será diferente para ele, para ela, ou para você, ou para mim. Buscar o divino, assemelhar-se aos deuses, que era o título mais elevado, e esse é o desafio da Ilíada, assemelhar esta criança aos deuses. Era levá-la ao mais alto estágio de evolução da alma, de sua evolução, de seus talentos, sua capacidade criadora deveria imitar os deuses. Por isso que o título mais elevado do herói era fulano, o semelhante aos deuses, ou o semelhante a Apolo, Ive, a semelhante a Atena. O que significa isso? Que ela dedicou a vida dela à sabedoria imitando a deusa Atena. Isto é ética. Ela pode dedicar-se a Atena, ele pode dedicar-se a Apolo, ele é o Dionísio, ela a deusa Deméter, mas todos eles buscam uma forma de criação. Todos eles estão a serviço da criação. Esta é a definição de ética. A Ilíada procura refletir justamente se este jovem é o verdadeiro ou é o falso herói. Se ele vai em direção à criação ou não. Ela conta uma série de histórias, como nós vemos na Bíblia, uma série de personagens que aparecem. E todo o caráter épico é igual, onde nós distinguimos, ao longo da leitura, o verdadeiro do falso herói. O mais simples, aquele que foi à guerra pela cobiça, pela luta, pela glória de sua grandeza, e aquele que não foi para isso. Ele foi para defender a honra. Vocês estão lembrados de como começa a Ilíada? A Ilíada busca o resgate de uma princesa que foi sequestrada. Foi o rapto de Helena. Ela foi raptada, Paris Alexandre, pelo desvario da beleza. Primeiro ponto. A Ilíada coloca em xeque o homem verdadeiro que cai nas mãos da cobiça, da luxúria, do desvario, do amor cego. E ela vai nos mostrando aos poucos quem são aqueles que se entregam e quem é aquele que resiste e mantém os seus ideais. O tema não é de uma atualidade assustadora, né? Como você acabou de falar, Ângela, né? Tem um lugarzinho para mim. Dá para dar uma escapadinha aqui ou ali.
é o de sempre. Com a diferença de que nós estamos frente a frente numa cultura aqui, que consciente desta questão, ela procurava, desde cedo, preparar o jovem para os desafios, para as tentações que ele iria passar desde cedo, que o mundo iria lhe oferecer. Desta maneira, os heróis que aparecem aqui, eles são exemplares, ou mais exatamente, paradigmáticos. Não é por acaso que a primeira ação que aparece na Ilíada fala de um rapto no próprio acampamento dos aqueus. Você já falou que a pouco para virar? Eles vão resgatar a honra de uma princesa e cometem a desonra de outras duas princesas lá, raptando-as. A ironia é muito grande. Tudo isso começa a trazer uma grande cisânia que nós já examinamos aqui nos primeiros 16 livros. Mas o que fica claro é que o desafio do jovem é ser posto à prova em todos os eventos que lá acontecem. A estrutura da Ilíada essencial é bem esta. Há uma guerra entre aqueus e troianos. O grande Zeus está determinado a fazê-los sofrer para que não voltem para casa sem a perda de um ente querido. Todos voltarão com o coração enegrecido por uma perda. Esta é a primeira questão que se coloca. Por que isto? Quem lembra? Dessa vez você não se lembra? Não, isso aí, essa decisão era depois do conflito entre os deuses. Ah, foi com aquele jogo das águias e tudo mais. As águias. Que os gregos achavam, os aqueus achavam que os deuses apoiavam eles. Os troianos achavam que os deuses apoiavam eles. Humano, né? Todos achavam que o mundo girava em torno deles. Mas na verdade era bem o contrário. Então veja, temos parcial essa resposta. Ainda precisamos entender por que os deuses estão decididos que eles sofram. Principalmente o Senhor Zeus e sua esposa, os grandes deuses. Por que os dois têm que sofrer? Isso nos lembra um pouco a história do castigo universal, né? Há uma frase famosa no livro 9. Para que todos sofram, sem que ninguém retorne para casa sem a perda de um ente amado e querido. Pois que os humanos, os mortais, tornam-se indiferentes, egoístas e soberbos quando enriquecem e se locupletam das benesses da terra. Enfeiam e até engordam. As pessoas falando hoje, de obesidade. Né? Mas o pior é que se tornam indiferentes e eu os farei sofrer, porque só assim eles recuperam a humanidade que eu lhes concedi. Essa é uma das grandes chaves da Ilíada, que nós simplificamos dizendo há duas maneiras de aprender na vida, pelo amor ou pela dor. Aproveite quando tiver o amor. A soberbia, a indiferença é a característica do homem que acumula riquezas. Esta é a grande tristeza.
Ele não sabe enriquecer e manter a sua humildade. Ao contrário. Então Zeus está decidido a provocar esta guerra para que haja sofrimento. Ele não está interessado em quem há de vencê-la. E a nós chegou na visão mais popular de que os gregos foram mais espertos, com o cavalo de Troia, foram lá e com um grande truque venceram. É irrelevante isso. Ele mesmo diz. Quando eu entender que já sofreram o bastante, tirarei a sorte com as parcas a quem caberá a vitória. Para mim é indiferente. Então aqui entra a segunda questão fundamental. O que os homens acham dos deuses não tem nada a ver com o que os deuses acham dos homens. Esta é uma grande ironia que aparece. O tempo todo, como você observou muito bem, Henrique, os aqueus evidentemente invocam os deuses para protegê-los, porque é claro que eles têm razão. Claro que a guerra deve ser vencida por eles, porque afinal de contas, eles é que são os merecedores da vitória. Já os troianos fazem exatamente a mesma coisa. E lamentavelmente, como nossa querida historiadora sábia, a história sempre é contada pelo vencedor. Nunca pelo derrotado. E é claro que esta objetividade é posta em jogo. Homero nos coloca justamente, daí a sua grande genialidade, nos coloca justamente sobre este desafio. Ele conta a história dos vários pontos de vista. Ele nos deixa saber o ponto de vista dos deuses, ele nos deixa saber o ponto de vista dos aqueus e dos troianos. E mostra o disparate desta situação. Porque o objetivo, voltamos, é ético. O objetivo é saber quem é que se conduz de acordo com a dike, que é a justiça, a justa medida dos deuses. Quem realmente o faz. Aquiles terá um papel muito importante aqui. Nesse 17º livro, por exemplo, vocês veem aqui, entramos nessa questão. A questão da morte sem honra e a impiedade de Heitor, comandante dos troianos. Heitor é condenado por Zeus por sua impiedade em cingir-se com a armadura de Aquiles. O que acontece nesse momento aqui? Heitor é o comandante dos troianos e Aquiles é o segundo comandante, Agamenon é o primeiro comandante. Aquiles, por uma desavença com Agamenon, devido ao rapto das princesas, retirou seus exércitos para uma ilha próxima. E estava escrito de que não haveria possibilidade de vitória dos aqueus enquanto Aquiles estivesse afastado. O que ele faz, então? Nesse episódio, ele, Heitor, se apropria da armadura de Aquiles como uma desonra. Qual é a sua dúvida? Não. Você sabe de onde ele se apropriou? Sim, é que eu confundi isso. Confundi com o Patroclo, que se apropriou da armadura de Aquiles Ele para... foi morto. Sim. E ele se apodera. Assim que o matou, no lugar de... A armadura é a honra do herói. Ela é intocável. O herói sempre foi, o soldado sempre foi enterrado com as suas armas, com a sua vestimenta. Então ele se apropria dela com uma forma de desonra muito grande. Só foi esse ponto que eu tinha pensado, mas não foi o Patroclo, mas não, agora entendi. Que foi o Heitor... É Patroclo. Patroclo. Tá? Que se apropriou... Perfeitamente. Que é um Da qual erro gravíssimo. ele se apropriou assim que o matou. E isto ofendeu aos deuses. Por que isso ofende? Porque é desonrar um cadáver. Nós não somos cães.
Não somos abutres. Um corpo não é um corpo. É uma pessoa que é sagrada e deve ser respeitado em todos os momentos, em especial após a morte, porque é o que há menos defesa que tem. É a questão da morte honrada. Não pode ser abandonado aos cães nem aos abutres, muito ao contrário, deverá ser enterrado com todas as honras. Isso nos distingue dos bárbaros. E ele comete, portanto, um ato de barbaridade que horroriza aos deuses, porque não há nada mais indefeso do que um cadáver, e mais sagrado também. Ele deverá ser entregue de volta à deusa Deméter da terra, para que ela possa, com todas as honras, fertilizar outros corpos. Mas esse corpo deve permanecer intacto. Não somos abutres. Não somos cães que devoram indistintamente o que encontram pela frente. Tanto é que a expressão antiga, nós vemos isso em Édipo, né? Com os filhos dele, que não há maior desonra do que abandonar um corpo, é o tema de Antígono, é a tragédia de Sófocles, abandonar aos cães e ao abutre um cadáver, que é no caso o irmão, o Polinices. Então, aqui nós vemos mais um ato de desonra. Toda a questão ética aqui fica muito evidente. Lembrem-se sempre de que a Ilíada é um livro infantil, por mais incrível que possa parecer. Da mesma maneira que a nossa Bíblia é um livro infantil. É para ser lido desde o começo. Não quer dizer que para os adultos não seja importantíssimo. Mas a ideia é ter histórias de um alcance que a criança possa entender e dela tirar exemplos, dela tirar as grandes lições. Isto aqui qualquer criança entende. Desonrar um cadáver é a ideia de vergonha. Não é só o desnudá-lo, deixá-lo nu e abandonado. A roupagem indica a sua dignidade e indica a proteção do corpo. Indica que este corpo está sendo devidamente protegido e honrado como tal. A vestimenta para nós é um caráter muito mais nobre de cingir um corpo. Tem um caráter estético também, tem um caráter, pode ser de futilidade, etc. Mas a vestimenta, na sua origem, representa a honra e a nobreza. Qual é o lugar que nós mais cuidamos da nossa vestimenta para que não seja despudorada, ou deselegante, ou desagradável? No templo. Por excelência, é o local onde nós procuramos uma vestimenta que preserve a nobreza do corpo e a dignidade, que não o exponha de modo baixo, como tal. A tal ponto que vocês sabem de um costume fundamental em praticamente todas as religiões. O que nós fazemos ao entrar em qualquer que seja religião, não é cobrir a cabeça? O lenço na cabeça, especialmente das mulheres. Por que isto? Era dos homens também, na